Eu nunca imaginava que eu ia competir. E eu já participei, eu já fiz 2 lutas de kickboxing, né? E eu fiz aí, não sei dizer quantas lutas de jiu-jitsu, porque eu participo de diversos campeonatos. Olá, aqui é a Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Então já vai deixando o seu like para não esquecer depois, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. O tema de hoje é como alcançar as metas de acordo sem ficar maluco? Vocês já devem ter visto um meme que diz assim: ser advogado é bem tranquilo, disse fulano de 30 anos. A gente sabe que não é tão tranquilo assim, né? Que a nossa profissão ela pode ser bem estressante e que o estresse pode gerar aí até alguns problemas de saúde, como dor de cabeça, cansaço, problemas psicológicos, às vezes, depressão, burnout, enfim, problemas de estômago ou até algumas questões aí mais graves, né? E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, porque é uma questão delicada e é uma questão importante da gente pensar também, né, na nossa saúde, no nosso equilíbrio entre corpo, mente e o nosso trabalho, né, o nosso sucesso. A gente precisa alcançar esse equilíbrio para conseguir alcançar o sucesso como um todo. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, no nosso contexto profissional de advogados negociadores, existem vários fatores geradores aí de estresse e que podem afetar o nosso bem-estar e o nosso desempenho profissional. Um deles é a questão de prazos apertados. Normalmente, via de regra, né, os advogados negociadores não trabalham com contencioso. Então, eles não peticionam. Alguns fazem tudo, né? E aí, quando você tem prazo para cumprir, enfim, de petição e tudo mais, acaba gerando um estresse ainda maior. Mas os prazos, normalmente os nossos prazos são referentes aí a planilhas e relatórios que os nossos clientes nos demandam, os nossos gestores nos demandam, para respondê-los, né? E também para responder a outra parte. Além disso, também tem a questão de apresentação de documento, a questão das metas de acordo. Existe aí um prazo, normalmente mensal, de bater as metas. Então, essa pressão temporal, ela pode gerar um ambiente de estresse constante e isso afeta a nossa capacidade de concentração e toma grande parte do nosso tempo pessoal. A gente também sofre uma pressão dos clientes, às vezes dos nossos próprios gestores, porque eles também sofrem pressão dos clientes, né? Porque o nosso objetivo, o objetivo aí do escritório de advocacia como um todo, qual que é o grande objetivo? Obter resultados favoráveis para os seus clientes. Só que essa expectativa, a alta expectativa, muitas vezes ela gera um nível elevado de estresse. E aí essa pressão para alcançar o melhor resultado possível pode levar a um sentimento de responsabilidade tão grande que gera um estresse, uma ansiedade e talvez até o desenvolvimento de alguma doença, de algum problema de saúde. Outra questão geradora de estresse: confronto com outros advogados, com advogados adversários, né, digamos assim. Eu sempre digo que quando a gente está num processo de negociação, a gente tem que visualizar a outra parte e o outro advogado como parceiro. O adversário seria o conflito, o problema, né, que nós estamos tentando resolver. E o outro advogado como parceiro. Nós não podemos entrar num processo de negociação imaginando ele como uma luta, como uma disputa. Porque no processo judicial, a gente já diz, o processo ele é uma lide, né? Lide vem de conflito, uma briga, né? Uma luta. E o processo de negociação não. Então, mas assim, esse é um entendimento que a gente começa a desenvolver ao longo do tempo, quando a gente estuda essas técnicas de negociação que eu passo aqui para vocês. E muitos advogados não vão ter esse mesmo entendimento, né? Esse mesmo sentimento. Então,
quando a gente negocia com pessoas difíceis, que adotam posturas agressivas, que agem com certa hostilidade, pessoas aí difíceis de lidar, a gente pode acabar ficando estressado, né? A gente traz isso para nós, fica difícil de separar aí as emoções, né? E isso com certeza aumenta a nossa tensão e aí exige uma habilidade de gestão de conflitos para que a gente consiga manter a calma, para que a gente consiga ser racional e objetivo. Uma outra questão que nos gera estresse como advogados, negociadores, é a incerteza em relação aos resultados, né? Mesmo que a gente se prepare muito bem, que a gente estude, que a gente desenvolva habilidades técnicas de negociação, sempre existe a possibilidade de não fechar o acordo, de não conseguir bater a meta. E essa incerteza, gente, toda a incerteza pode gerar ansiedade. Se você já é uma pessoa ansiosa, trabalhar com incertezas é muito difícil, né? Então gera ansiedade, gera preocupação e afeta, sem dúvida, nossa saúde emocional e mental. E claro, nós como advogados, aí eu estendo isso para todos os advogados, seja o advogado negociador, o advogado que trabalha com contencioso, o advogado consultivo, ou o advogado que tem que dar conta de tudo. Gente, são muitas tarefas, né? Além das negociações, tem que fazer pesquisa, tem que preparar documento, tem que fazer reunião com clientes, tem que fazer reunião com a equipe, enfim, é uma sobrecarga enorme de responsabilidades e isso pode levar aí a um sentimento de peso, de sobrecarga mesmo e dificultar a capacidade de nós lidarmos com o estresse de uma forma aí natural e de uma forma saudável. Mas assim, gente, o estresse, ele é natural, ele vai acontecer, né? É inevitável, isso em qualquer situação do nosso cotidiano, na nossa vida, seja ela pessoal, profissional, seja como advogados, né? Existe aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. Você pode pensar que outras profissões são menos estressantes, mas em qualquer profissão, em qualquer emprego, né, vão acontecer situações estressantes. Isso é natural, porque qualquer mudança na nossa rotina, no nosso dia a dia, ela gera estresse. Só que a gente precisa aprender a gerenciar essas situações diferentes, essas situações de tensão, trazer elas para um contexto de naturalidade e manter um equilíbrio mental, né, de saúde mental e de saúde emocional. Gente, quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz estágio no departamento jurídico de uma empresa. E foi um período bem estressante da minha vida. Eu era muito jovem, ainda inexperiente, e eu tinha várias responsabilidades. Eu tinha que falar em inglês com as pessoas, eu tive que viajar. Enfim, eu tinha bastante responsabilidade dentro ali do departamento, dentro do escritório. Eu tinha colegas de trabalho que não eram pessoas assim tão solícitas, pessoas um pouco difíceis de lidar. E, enfim, foi um período bem estressante da minha vida. Eu acredito que muito pela minha inexperiência também. Eu vejo que se eu estivesse hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com o preparo que eu tenho hoje, naquela mesma situação, não tenho dúvida de que seria diferente. Mas acontece, né? A gente passa por isso para crescer como pessoa e como profissional. E eu quero contar isso para vocês hoje, porque a partir daquilo eu fiz esse estágio aí durante um pouco mais de um ano e depois daquilo eu sofri uma crise de ansiedade muito grande, muito forte, que me causou aí sintomas físicos. Então eu tive uma crise muito forte e aí eu tive sintomas de taquicardia, de uma espécie de sufocação. Enfim, era uma sensação que parecia que ia acontecer algo muito ruim comigo. E chegando no hospital, estava tudo normal. Batimento cardíaco normal, pressão normal, tudo normal. Então, aquilo era o poder da mente
causando sintomas físicos ruins, que parecia que eu ia morrer, eu achei que eu estava enlouquecendo, e na verdade estava tudo bem. Fisicamente estava tudo bem, mas mentalmente não estava. E o que eu fiz? Eu procurei ajuda. Eu tô contando isso pra vocês porque pode acontecer isso com vocês. No contexto, veja, eu era só uma estagiária de direito, mas eu tinha muitas responsabilidades, eu passei por uma situação difícil e isso pode acontecer com vocês. Nesse contexto profissional, né, de advogados negociadores, que nós sabemos aí, temos inúmeras responsabilidades, passamos por muitas situações de estresse, então isso pode acontecer com vocês também. E eu vou contar para vocês o que eu fiz, o que eu faço até hoje para gerenciar o meu estresse diário, porque é normal, né? A gente vai continuar passando por situações de tensão, de estresse, mas que são naturais. Então, naquele primeiro momento, eu procurei uma ajuda profissional, né? Então, procurei apoio emocional e psicológico. Ter um profissional capacitado do teu lado, com certeza vai ser extremamente benéfico para a tua saúde mental e emocional. Então, se vocês se verem em uma situação assim, no meu caso, eu tive sintomas físicos, mas às vezes a tua ansiedade, ela tá tão forte que você não tá conseguindo lidar com aquilo. Não tenha vergonha, mesmo que você não tenha um sintoma como eu tive, por exemplo, de taquicardia, né, como eu falei para vocês, de parecer que vai realmente acontecer uma coisa muito ruim com o seu corpo, mesmo que você não tenha efetivamente esse sintoma, mas se você vê que aquilo que tá acontecendo com a sua mente não tá te deixando trabalhar, não tá te deixando viver, né, desempenhar suas funções e nem viver normalmente, se aquilo tá afetando, por exemplo, a tua vida no teu final de semana, teu relacionamento com as pessoas, com a tua família, para além do teu trabalho, não tenha vergonha de procurar ajuda profissional, né? Procure um psiquiatra, um psicólogo. Esses profissionais, eles são capacitados, eles vão te ajudar a melhorar nesse sentido. E você vai conseguir trazer isso de forma muito benéfica para a tua vida profissional. Eu indico fortemente que vocês façam terapia. Indico isso para todo mundo. Mesmo que você me diga, olha, eu sou uma pessoa extremamente saudável, eu sou bem tranquilo, não tenho estresse nenhum na minha vida. Mas, gente, a terapia, ela traz pra gente uma inteligência emocional tão grande, uma habilidade de gerenciar situações que, olha, é um desenvolvimento, assim, pessoal e profissional indescritível, tá? Então eu indico que façam, se possível. Existe terapia de grupo, existem vários tipos de terapia e vocês podem procurar a que melhor atende vocês. Mas é algo que eu indico muito para qualquer pessoa, não só para os advogados negociadores, mas aí para qualquer pessoa, para qualquer profissional. E eu busquei então esse apoio psicológico. E a minha terapeuta, ela me ensinou aí algumas técnicas de relaxamento. Então, naquele primeiro momento em que eu tive a crise, eu comecei a entender, a praticar exercícios de respiração. Existe aí o mindfulness, né, que é a respiração consciente, é você vir para o momento presente. Então, você pode fazer isso em diversas situações do teu dia. Por exemplo, comer consciente, tá prestando atenção totalmente ali no que você está comendo, no cheiro da comida, na textura da comida. Ou então caminhar consciente, prestando atenção no ar que você está respirando, nas árvores que você está vendo. Enfim, existem técnicas de mindfulness que vocês podem pesquisar e se aprofundar melhor nisso. Mas eu fazia mesmo exercícios de respiração, focando na minha respiração para focar no momento presente. Isso ajuda muito a aliviar a ansiedade e a aliviar a tensão. Algo que eu comecei a praticar um tempo depois e pratico até hoje, a meditação. Eu faço meditação guiada, uso um aplicativo que eu indico para vocês, vou deixar o nome dele aqui, se chama Lojong, ele é gratuito, tá? Vocês podem baixar e tem diversas meditações muito boas que vocês começam a aprender a focar na respiração e vir para o momento presente. São meditações que aliviam muito a tensão. Tem lá a meditação para dormir.
Tem meditação curta para você fazer durante o teu trabalho. Às vezes você tá numa situação de estresse tão grande ali, você precisa parar um pouquinho, faz a meditação. Tem várias, tá? E é bem legal porque eles têm uma série de meditações que você segue. Então, não é uma só, por exemplo. Meditação para aliviar a ansiedade. Então, tem toda uma trajetória que você faz lá de 10 ou 12 meditações. Eles fazem uma introdução. Enfim, é muito bacana esse aplicativo. Indico para vocês, já indiquei para algumas pessoas e várias pessoas me falaram que gostaram bastante. E esse aplicativo, inclusive, é indicação da minha terapeuta, então ele vale muito a pena. Claro, vocês podem fazer meditação também da forma que preferirem, né? Conheço pessoas que preferem fazer, né, não gostam de fazer meditação guiada, preferem fazer sozinhos. Fica a critério de vocês, mas é uma atividade aí, uma técnica de relaxamento que ajuda muito. Também existem outras técnicas como yoga, eu não faço, não pratico, mas sei que ajuda muito as pessoas, né, no alívio da tensão, e também é uma atividade física, né, que daí envolve o corpo também. Enfim, e outras atividades que promovam aí a tranquilidade, o equilíbrio mental. Essas atividades, elas ajudam a acalmar a mente, a reduzir a ansiedade e promover uma sensação de bem-estar. E, gente, cuidar do nosso corpo e da nossa mente é fundamental para lidar de forma eficaz com o estresse e promover o nosso bem-estar geral. Eu tô falando aí para vocês de estratégias para gerenciar o estresse e eu tô contando para vocês o que eu fiz na ordem que eu fiz desde que eu tive lá uma crise muito forte de ansiedade há muitos anos atrás, há 8 anos atrás, precisamente. E em 2020, eu comecei a praticar artes marciais. Então, primeiro eu busquei o apoio psicológico, comecei a fazer aquelas técnicas de relaxamento. E quando eu tava aí um pouco mais tranquila na minha vida profissional e pessoal, eu busquei então a prática da atividade física. Eu lembro que eu queria fazer CrossFit e na época o CrossFit era muito caro, porque era bem recente aqui no Brasil ainda, né? E aí abriu uma academia de luta perto da minha casa e eu fui lá conhecer. Gente, eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de luta como eu gosto hoje. Eu nunca imaginava que eu ia competir. E eu já participei, eu já fiz 2 lutas de kickboxing, né? E eu fiz aí, não sei dizer quantas lutas de jiu-jitsu, porque eu participo de diversos campeonatos direto. Então, assim, e eu gosto muito disso. E isso mudou a minha vida nesse sentido do gerenciamento do estresse e da tensão. Hoje eu vejo que eu preciso da atividade física, eu dependo dela para viver melhor. E isso é uma questão que os psicólogos, os psiquiatras, na verdade, qualquer profissional de saúde que você for vai dizer o quão importante é você fazer uma atividade física. A minha terapeuta diz que eu não posso parar de treinar nunca. Então, olha só o quanto isso é importante, tá? Eu lembro também que na época da pandemia, do coronavírus, as academias ficaram fechadas, eu precisei ficar um tempo sem treinar e isso me gerou um pouco mais de estresse e de tensão do que o normal. Claro que a situação, né, de pandemia gerou estresse para todo mundo, mas o ficar sem treinar o corpo dificulta totalmente a sua mente, né? Então, assim, a prática de atividade física é uma das formas mais eficazes de lidar com o estresse. E claro, eu falo pra vocês da luta, mas pode ser que você não goste, pode ser que você prefira dançar, correr, jogar vôlei, nadar. Enfim, tem várias atividades aí que você pode fazer uma musculação. Procure a atividade que te atende melhor, que você consegue praticar e que você consegue fazer com constância, né? Por quê? Porque o exercício, ele libera hormônios, ele libera substâncias químicas naturais do nosso corpo que promovem sentimentos de bem-estar
e reduzem o estresse. E além disso, ele também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Gente, depois que eu comecei a treinar, nossa, mudou muito, assim, antes eu tinha gripe com muito mais frequência, eu tinha alguns problemas de estômago com muito mais frequência, algo que eu não tenho, assim, há muito tempo. E eu percebi a diferença que a atividade física, até fazendo realmente exames de sangue de forma regular, eu percebi como isso mudou a minha vida. E vocês vão ver, se vocês não fazem, né, a partir do momento que vocês começam a fazer, vocês vão ver como isso muda a vida de vocês, tá? Então, é muito importante. Eu indico fortemente a prática de atividade física regular. E muita gente me diz assim, Dani, mas eu não tenho tempo de treinar, eu trabalho demais, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu não tenho tempo. Olha, o tempo, ele é igual para todo mundo. Se você não consegue treinar todo dia, tenta treinar uma vez por semana, 2 vezes se você conseguir. Se você conseguir uma vez na semana, já tá legal. Se você não consegue ir até uma academia, tenta fazer alguma atividade na tua casa, ou mesmo fazer uma caminhada perto da sua casa. Eu sempre digo que o tempo, ele é igual para todo mundo, e é a questão de estabelecer prioridades. E assim, quando eu falo de priorizar a atividade física, não é priorizar o treino em si, mas é priorizar você. Você está cuidando de você, para que você consiga desempenhar suas outras atividades de forma adequada. Você vai ver que quando você gerenciar o teu tempo e incluir isso na tua rotina, vai melhorar tudo, tá? Então, toma cuidado com essa desculpa que muitas vezes a gente dá de não ter tempo. Quando você diz que não tem tempo para praticar uma atividade física, você está negligenciando a si mesmo. Bom, decorrente disso, ter uma alimentação saudável é quase que inevitável. Depois que você começa a praticar atividade física, você vai ver que você vai começar a se alimentar melhor. E a alimentação saudável é importante porque o nosso corpo, ele precisa de alguns nutrientes necessários para manter um equilíbrio, né? Um equilíbrio mental também. Então, existem alguns alimentos que a gente precisa ingerir para isso. E aí, claro, ir a um nutricionista, um profissional qualificado, ele vai poder te dizer exatamente o que você precisa, a partir de um exame de sangue que você faça, ver se você precisa mais de alguma vitamina que tem em determinado alimento e assim por diante. Mas a gente sabe que alguns alimentos, né, frutas, verduras, alimentos ricos em ferro, proteínas são muito importantes. Aqueles alimentos que são ricos em ômega 3, como peixes, enfim, eles são conhecidos por reduzir inflamação e por promover a saúde cerebral. Mas, claro, indico que vocês, né, consultem um profissional qualificado e verifiquem o que precisa ser adicionado ou não na tua dieta. Mas a alimentação saudável, ela é extremamente importante para o equilíbrio corporal e mental. E claro, a hidratação também. Sempre falo, tenham uma garrafinha, um copo d'água na sua mesa de trabalho e tomem ao longo do dia. Porque a gente precisa de água. A água faz com que a gente consiga se concentrar melhor, com que a gente consiga trabalhar melhor ao longo do dia. Normalmente as pessoas precisam tomar pelo menos aí 2 litros de água por dia. Existe uma recomendação aí, se eu não me engano, de 35 ml por vezes o peso do seu corpo, né? Mas se você estiver tomando aí pelo menos 2 litros de água, já é o suficiente para você se manter hidratado, e isso vai te ajudar a trabalhar melhor, a produzir melhor, a fazer todas as suas atividades do dia melhor. Priorizar um sono adequado. Gente, o sono adequado, ele desempenha um papel crucial no gerenciamento do estresse. Então, quando você consegue estabelecer uma rotina de sono consistente, né, reservar tempo suficiente para descansar, isso vai te fazer produzir muito mais no dia seguinte. Muita gente fala, Dani, eu não preciso, eu durmo 4, 5 horinhas por dia e tá tranquilo. Na segunda-feira pode ser que esteja tranquilo, porque normalmente você descansa um pouco mais no final de semana, né?
Aí na terça-feira tá tranquilo, começa a chegar na quarta-feira, você já não tá mais produzindo da mesma forma. Quinta-feira você tá só o pó e sexta-feira você tá um bagaço. Gente, normalmente é assim, tá? Quando você dorme pouco no começo da semana, vai chegando no final e você não consegue sustentar a semana de uma forma linear. Então, o sono adequado, ele é muito importante. E aí a gente fala, né, em 8 horas por dia, normalmente é isso que a gente precisa, tá? De sono, 8 horas ou mais. É importante criar um ambiente propício para o sono, né? Então, quarto escuro, confortável, não se distrair, evitar computador, evitar mexer no celular, porque a luz azul, ela interfere na qualidade do sono. E aí você pode também praticar técnicas de relaxamento. Às vezes, o estresse e a ansiedade podem te causar insônia. Então, dá para você fazer técnicas de respiração, dá para fazer meditação, né, antes de dormir. Como falei no aplicativo que eu indiquei para vocês, no Lojong, tem meditações específicas para dormir. É algo bem interessante, algo que eu já fiz e que eu indico. Outra questão muito importante é gerenciar o tempo de vocês de uma forma eficaz. Eu fiz um vídeo sobre organização e produtividade em que eu falo de gerenciamento de tempo. Então, algumas atividades, né, como fazer lista de tarefas, calendários, usar alguns aplicativos, enfim, isso é bem interessante para o gerenciamento de tempo. Delegar tarefas quando for possível e quando for necessário. Evitar procrastinação, né? Então, estabelecer prazos realistas para cada atividade, isso é importante. Enfim, assistam lá o meu vídeo, vou deixar aqui para vocês, que é bem interessante. Tem bastante dicas lá de gerenciamento de tempo, organização e produtividade. E isso é muito importante para o gerenciamento do estresse também. Dani, como que eu posso gerenciar o estresse no meu cotidiano profissional, especificamente? Bom, a gente precisa trazer estratégias para gerenciar o estresse dentro do nosso contexto profissional também. Elas vão promover aí um bem-estar emocional e mental e vão fazer com que a gente trabalhe melhor. Então, como que eu posso fazer isso? Primeiro, agendando pausas regulares durante o nosso dia de trabalho. Então, tira alguns minutos lá para relaxar, para respirar profundamente ou para praticar alguma atividade que te proporcione algum prazer momentâneo ali e alivie o teu estresse. Às vezes, parar ali para comer um chocolatinho, dar uma volta na quadra. Existem meditações curtas que dá para você fazer durante o trabalho, inclusive no aplicativo Lojong tem essas meditações. Tem algumas meditações que eles chamam de SOS. Por exemplo, eu estou muito estressado, estou ali no ambiente de muita tensão, eu saio rapidamente, faço uma meditação de 1 minuto, 2 ou 3 minutos. Uma meditação curta, mas que vai me trazer um bem-estar ali. Eu tenho um exemplo também de uma colega de trabalho que trabalhou comigo alguns anos atrás e ela fazia algo que eu achava bem interessante. A gente almoçava juntas e depois ela ia tomar sol. O escritório onde eu trabalhava era uma casa, então tinha um espaço ali com quintal e tal, bem bacana também para os colaboradores passarem um tempinho. E ela ficava um período ali tomando sol. E eu acho que aquilo trazia um bem-estar para ela poder trabalhar no resto do dia. Então, cada pessoa tem uma forma, né, de fazer ali um escape, né, de fazer uma pausa durante o dia. Então, isso é bem importante de você trazer para o teu cotidiano profissional. Alguns lugares, quando eu trabalhei no tribunal, tinha ginástica laboral também. Era uma pausa durante o dia de trabalho. Eu acho que era ali uns 20 minutos, meia horinha de ginástica laboral. Para você se levantar, né? A gente trabalha o dia inteiro sentado, fazia um alongamento. Enfim, isso também é uma prática que você pode levar aí para o teu escritório, para o teu ambiente de trabalho. Às vezes dá uma ideia para o pessoal, né? Mas claro, isso era feito em grupo, né? Mas claro, você pode fazer sozinho também, né? Você pode ter a tua pausa individual, como você se sentir melhor. Gente, outra questão importante é estabelecer prioridades e metas realistas.
O que acontece? Às vezes a gente estabelece um monte de objetivo, um monte de meta, e que você não vai conseguir cumprir naquele dia ou naquela semana. Por isso você precisa ser realista, você precisa ver se aquilo que você está estabelecendo, que você está trazendo para si como responsabilidade, é possível de ser cumprido, né? Você vai conseguir cumprir aquelas tarefas durante o teu dia ou durante a tua semana. Então, avalie as suas tarefas, determine aquilo que é mais importante e urgente e se concentre lá nas atividades-chave. Aí você vai poder delegar aquilo que for necessário, que for possível para outras pessoas. E, gente, aprendam a dizer não quando for necessário. Não absorvam mais do que vocês conseguem produzir. Isso é muito importante também. E vai ajudar a reduzir aquela sensação de sobrecarga e permitir que vocês se concentrem no que realmente é essencial. Outra questão: utilizar as técnicas de negociação colaborativa e comunicação eficaz que eu ensino aqui para vocês. Quando vocês aplicam essas técnicas de negociação, né, tanto de negociação colaborativa como de comunicação eficaz, isso vai reduzir os conflitos e com certeza vai reduzir o estresse no trabalho de vocês. Então, praticar a escuta ativa, procurar entender o ponto de vista do outro, quais são os interesses, as posições do outro, separar as pessoas do problema. Tudo que eu trago aqui para vocês nos nossos vídeos é buscar soluções que sejam mutuamente benéficas, né? Tudo isso, adotando essa abordagem mais colaborativa, vai evitar confrontos desnecessários aí com a outra parte e vai manter um ambiente de negociação muito mais harmonioso. Também é importante participar aí de programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Alguns escritórios, né, algumas empresas fornecem esses programas para os seus funcionários. Eu mesma já ministrei cursos de negociação em escritórios. Isso é muito bacana, é muito legal ter esses momentos. Mas claro, se o teu escritório, se a empresa onde você trabalha não fornece esse tipo de programa, você pode buscar, né? Existem palestras em outras instituições, como na OAB, ou até uma forma de praticar o desenvolvimento pessoal e profissional é isso que vocês estão fazendo aqui, assistindo esse vídeo no YouTube. É uma forma gratuita em que vocês estão, incrementando e adquirindo conhecimento e desenvolvendo aí as habilidades pessoais e profissionais de vocês. Isso é bem importante, amplia, conhecimento transforma, conhecimento é o maior investimento que vocês podem fazer em vocês, sempre digo isso. Eu sou também professora universitária e eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente para os meus alunos calouros. Eu digo, olha, essa foi a melhor escolha que vocês fizeram, porque o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. Ele só tende a acrescentar, a transformar a vida de vocês. E isso também vai fortalecer a confiança, a autoconfiança, as habilidades, as competências de vocês. E vai oferecer aí novas perspectivas, né, e ferramentas, vai abrir a mente de vocês para lidar com situações estressantes de maneira muito mais efetiva. Por fim, gente, estabelecer redes de apoio é algo crucial para lidar com o estresse no cotidiano profissional. Então, converse com os seus colegas de profissão. Às vezes vocês podem criar um grupo ali, né? Criar mesmo uma rede de apoio no escritório. Compartilhem as experiências, os desafios de vocês. Essas pessoas compreendem, né? Nós nos compreendemos mutuamente. Vocês, eu tenho certeza que se identificaram com muito do que eu falei hoje para vocês. E os teus colegas de trabalho se identificam com vocês, vocês se identificam com eles. Então é bem importante criar essas redes de apoio no ambiente de trabalho. Fora que isso vai trazer um ambiente muito mais harmonioso, né, de trabalho. Quando se tem aí uma relação de amizade, um relacionamento saudável com os colegas de profissão. Gente, lembrem-se, o estresse ele é uma parte inevitável da nossa profissão. Não só nossa, mas de qualquer profissão, né? É uma parte inevitável do nosso cotidiano, da nossa vida e como seres humanos. Mas
Quando a gente consegue compreender e enfrentar esses fatores de estresse, a gente pode se fortalecer e alcançar um equilíbrio saudável. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas contribuam aí para a evolução pessoal e profissional de vocês. Quero que vocês deixem seu comentário, se vocês têm alguma dúvida ou sugestão. E por favor, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para levar conhecimento para o máximo de pessoas possível, porque juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Muito obrigada e até a próxima!